Ao vivo! Ao vivo, mais uma vez. 27. Vamos lá, 27 dividido por 4. 6,75. Mais uma live. Eu faço 7 meses de live. Que massa! Muito legal. Da Helena, Lucas, sejam bem-vindos. Tava falando aqui que número 27, mais uma livezinha, eu faço 7 meses de live. Caramba, muito massa isso, viu? Tô feliz demais, tô feliz de verdade. E hoje eu vou fazer uma live interessantíssima e que eu considero um dos pilares da chefia de cozinha. Então, pra mim, sem isso... Ó o Flavinho aí, ó, que massa. Seja bem-vindo, Flavinho. E assim, eu considero isso essencial. Eu considero talvez a principal característica de um chefe de cozinha. Então, entre tantas características importantes, existem os 4 pilares que eu trabalho na mentoria, que são obediência cega, senso de urgência, firmeza de propósito e atenção ao detalhe. E atenção ao detalhe é o tema da live de hoje, com números e ferramentas, que é isso que eu acho que é o mais interessante aqui dessa live de hoje, é que eu vou trazer para vocês aspectos de resultado, certo? Como na real mesmo a atenção ao detalhe afeta o resultado de vocês no dia a dia, certo? E aí eu vou, assim, na verdade eu preciso até contar um pequeno exemplo, né? Tem uma pessoa que é do nosso time, da nossa equipe, e da empresa, né? Tô falando da Restap. E essa pessoa, esse chefe, ele quase não fica na Restap, né? Eu já contei essa história uma vez, eu vou contar só essa parte, prometo. Ele quase não fica, meu sócio no comecinho queria mesmo tirar ele, a ideia dele era não trabalhar mais com o cara. E eu disse assim, ó, porque vários motivos, entre eles porque ele não tinha senso de urgência, firmeza de propósito e atenção ao detalhe. Mas ele tinha essa primeira característica que era muito importante. E é muito, muito, muito importante em qualquer profissional, que é a obediência cega. A obediência cega você tem que ter o tempo todo e a quem você se propôs a ter. Então, vamos supor que você tem um gerente, como acabou de entrar o Alexandre aí. Então, você tem que ser obediente, tem que ter obediência cega a esse gerente. Se ele é seu gerente, você tem que ter obediência cega a esse gerente. Certo? O dono da empresa, obediência cega. Professores, mentores, obediência cega. Essas pessoas, elas não estão ali à toa. Normalmente elas já passaram por isso, já viveram essa situação, já bateram cabeça. Então, já bateram cabeça por você. Então, a obediência cega é uma coisa muito importante. E esse cara tinha isso. Mas faltava ele senso de urgência, faltava firmeza de propósito, faltava atenção ao detalhe. E aí eu fiz um trabalho irado com ele. E a gente foi construindo isso, como eu já falei em outras lives, já contei a história dele aqui. Hoje ele é nosso técnico, mas faltava isso. Depois que a gente criou atenção ao detalhe, depois que a gente conseguiu criar esse comportamento de senso de urgência, aliás, atenção ao detalhe não, firmeza de propósito e senso de urgência, faltava ainda atenção ao detalhe. Atenção ao detalhe. E aí foi a maior luta realmente, criar essa característica de atenção ao detalhe no cara. E assim, qual foi o KPI? Qual foi o KPI que nós usamos? A entrega do material escrito. Então assim, olha só. Se você é chefe de cozinha, ou se você é consultor de cozinha, ou se você trabalha com alto rendimento e trabalha com alguma empresa e ocupa um cargo desse nível, executivo, um cargo pensante, um cargo estratégico, você tem que escrever. Não existe gestão sem escrever processos. Isso não existe. Não adianta você dizer, eu sou o cara da pancada, eu sou o cara do fogão, eu sou o cara de ensinar, eu sou o cara de viver o dia a dia. Seu trabalho acaba. E você precisa deixar um legado. E esse legado se chama processo escrito. Certo? Então, qual foi o KPI que nós utilizamos para desenvolver nesse cara a atenção ao detalhe? Processo escrito. Então a gente passou a revisar periodicamente
e a métrica dele era diminuir a quantidade de correções. E ele foi diminuindo a quantidade de necessidade de correções até que um dia acabou assumindo uma consultoria solo pela primeira vez. E aí, cara, ele errou muito. E é normal errar muito. Só que muito menos do que ele errava. E não só isso. Foram coisas que não afetaram gigantescamente o resultado da consultoria. Muito pelo contrário. O material que ele entregou escrito, ele não só refletia o trabalho que foi feito na consultoria, como também ficou como legado. Depois aconteceram algumas coisas, ele precisou voltar lá para corrigir uma besteira ou outra, coisa rápida inclusive, e depois nós até detectamos que o que tinha acontecido não tinha sido apenas a falta do processo escrito da forma correta, mas também uma questão de falta de guardião de processo, que isso acontece muito, 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 muito. Inclusive, se vocês um dia tiverem nessa posição de consultoria, vocês precisam encontrar guardiões de processo, vocês precisam encontrar donos de processo. Se vocês não encontrarem os donos de processo, fatidicamente, mesmo com material escrito, existe uma possibilidade, eu diria até uma probabilidade, da consultoria fracassar. Não existir legado. Então, existe a necessidade enorme de ter um elemento multiplicador, certo? Um elemento multiplicador. Então, dito isso, depois de contar essa história do Lucas, e já acabei falando o nome dele, eu não ia falar não, mas acabei falando, mas não tem galho não. Depois de contar a história do cara, o que é que acontece? Eu vou explicar para vocês alguns impactos financeiros da atenção ao detalhe, certo? Então, primeira coisa sobre a atenção ao detalhe é você realmente prestar atenção ao detalhe. A atenção ao detalhe é o que faz, por exemplo, você soltar o mesmo prato todos os dias. Eu digo isso direto aqui, direto. O chefe que solta o mesmo prato todo dia de um jeito diferente não tem orgulho próprio. Simples assim, não tem orgulho próprio. O exercício da criação é um exercício de criatividade e de sensibilidade. O exercício da execução é um exercício padronizado e que você precisa executar 100% das vezes da mesma forma. Não pode variar. E você usa a sensibilidade apenas para corrigir defeitos pontuais que podem aparecer durante o processo. Por exemplo, você está lá fazendo um molho de tomate. Você comprou, o seu comprador comprou um tomate um pouco mais ácido. Você vai precisar corrigir. Aí você vai, baseado na ficha técnica e nas orientações que existem na ficha técnica, fazer essa correção. Ah, eu vou fazer essa correção com açúcar. Açúcar não tira acidez, mas dá aquela sensação de molho docinho que é confundida com um molho menos ácido. Beleza, não. Aqui a gente usa a química mesmo. A gente usa como é? O pauzinho lá, oh meu Deus do céu. Esqueci agora, mas eu vou lembrar já. Usa lá o pozinho, aí ele reage quimicamente e tira a acidez do alimento. Beleza, então é assim que a gente faz a correção do molho de tomate. Mas isso tem que estar baseado em ficha técnica, porque durante o exercício da criação o chefe já pensou sobre isso. Ele já executou, já testou, e aí nesse teste ele acabou trazendo a solução. Na hora da execução de um prato que seja bicarbonato, muito bem, Alexandre, muito obrigado, bicarbonato. No exercício de soltar prato, de finalizar pratos, você tem as bases prontas. Então não cabem ajustes. Simplesmente não cabem ajustes, é só executar. E executar sempre da mesma forma. E o chefe que não executa da mesma forma 100% das vezes é um cara que não tem orgulho próprio. Isso é pré-batido ponta virada, certo? Então é muito importante vocês entenderem isso desde o primeiro momento, para vocês começarem a entender o que é a famigerada atenção ao detalhe que eu tanto falo. Então, por exemplo, eu tenho lá o meu prato, tem que ter atenção ao detalhe. Eu tenho minha mise en place, eu tenho que ter atenção ao detalhe. Eu tenho minha lista de compras, eu tenho que ter atenção ao detalhe. Então, essa é a atenção ao detalhe. Mas a atenção ao detalhe na gestão, ela implica em
em uma série de outros fatores que são de extrema importância. Inclusive, eu trouxe aqui alguns casos de como como a observação do processo com atenção ao detalhe pode trazer uma melhoria financeira para o processo. Grande Leandro, seja bem-vindo, meu amigo. Então, bora lá. Eu fui fazer uma consultoria em maio do ano passado. Acho que não sei se foi maio. Foi no meio do ano passado, lá no Rota 84. Inclusive, sou o mentor deles até o momento, né? A nossa empresa continua mentorando eles. E nós estávamos fazendo essa consultoria e uma das dores que foi apontada pelo empresário no briefing foi que o custo de alface era muito alto. Olha só, a gente estava fazendo o briefing, coletou a informação. Quais são as dores? Ah, a dor é essa, mão de obra, não sei o que, a gente vende, mas não vê o dinheiro, aquelas coisas todas. Mas ele foi particularmente preciso nessa questão do alface. Ele disse assim, o nosso custo de alface é muito elevado. E aí, eu entrei na cozinha. E quando eu entrei na cozinha, eu vi a menina da salada rasgando a alface. E aí isso chamou muito minha atenção. Porque na hora que ela foi rasgar a alface, ela compactou a alface para rasgar com as duas mãos fechadas, compactando e amassando essa alface. A alface perdia muito do volume original. E aí eu montei para ela um prato na frente dela, rasgando com a ponta dos dedos. Olha isso aqui, ó. Aí fui rasgando e montei o prato. E eu consegui montar um prato com o mesmo volume, inclusive para os clientes. Não houve diferença nenhuma, porque a gente escalou o processo da forma correta, né? Primeiro testou com os pares, tá tudo ok? Tá tudo igual? Tá. Depois foi para o segundo teste, testou com a diretoria, olha aí, e aí, tá tudo ok? Tá, beleza. Vamos testar com um número específico de clientes, testamos, e aí, tá tudo ok? Tá tudo ok, massa. Depois nós escalamos e nenhum cliente reclamou. Então o volume da salada continuava o mesmo, com a metade da quantidade de tomate de alface que era usada. Para vocês terem uma ideia, eles usavam 120 gramas de alface por salada. Baixou para 60 de um tipo de alface, que era a alface verde. E usava 60 gramas de alface roxa, passou a usar 30. Dessa forma, a economia semanal de alface foi de R$800. R$800. Que dá, sabe o quê? Dá 41 mil por ano. 41 mil reais por ano. E o que foi que trouxe esse resultado? Atenção ao detalhe. É isso que eu quero que vocês entendam. Por que a atenção ao detalhe diferencia vocês como chefes de cozinha? Não só como executores, mas como fazedores de dinheiro. Como gente que entrega resultado financeiro para o dono do restaurante. Aí, essa é a grande virada, esse é o grande lance da atenção ao detalhe. A atenção ao detalhe faz com que vocês entreguem grana para o dono do restaurante, certo? E esse foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então vamos para outro exemplo de atenção ao detalhe. Assim que eu cheguei numa hamburgueria muito famosa que tem aqui no Natal, chama Pittsburgh, é uma hamburgueria bem antiga, que tem 40 anos de vida aí. E ela continua sendo uma referência em hambúrgueres na cidade de Natal. Não só de hambúrgueres, mas de refeições, de uma forma diversa. Assim. Eles têm vários tipos ele tem um cardápio muito diversificado. E eles têm uma pré-produção. Essa pré-produção funciona de segunda a sexta, de segunda a sábado, no horário da manhã. E aí, quando eu fui lá para fazer o treinamento da galera, o pessoal me marcou comigo, disse que a turma começa a trabalhar às 8 horas da manhã. E na hora que eu cheguei lá, eu cheguei às 10 para as 8 mais ou menos, tava todo mundo subindo, parametrando, subiu, tal, não sei o que. Quando chegou lá em cima, foi fazer um café, foi pegar um pão, passar manteiga no pão, colocar um queijinho, comer com café, de forma que eles começaram a trabalhar às 9 horas da manhã. Alguns começaram a entrar antes, mas juntando tudo, eles começaram a entrar às 9 horas da manhã. Essa observação trouxe uma segunda observação.
Foi o seguinte, se essa turma está perdendo 1 hora e são 5 pessoas, eu tenho 20 horas semanais perdidas nesse processo, pelo menos, se eu for arredondar para baixo e saber que nem todos começam às 8 horas da manhã. Perdão, às 9 horas da manhã. Então, eu tenho 20 horas perdidas. 20 horas perdidas. Isso dá um funcionário fantasma todo mês. Um funcionário. Um funcionário. São 220 horas semanais. Se eu tenho isso vezes 5... não. Isso aqui é 20 horas semanais. É isso mesmo. Tenho 220 horas mensais. Dá 22 horas, né? E aí eu tenho 20 horas. É um funcionário fantasma por mês. Ou seja, dos 5, só 4 trabalhavam. Todos trabalhavam. Mas era como se eu tivesse um a menos. Certo? Essa observação trouxe um ganho não só de produtividade, mas trouxe um ganho extra para a empresa. A percepção de que com R$ 11.520 por ano, eles podiam comprar uma máquina de fazer um hambúrguer. Certo? Então essa observação de horário de trabalho, de atenção ao detalhe, não deixar que o time perca 1 hora de trabalho, faz com que você ganhe, no caso deles, por exemplo, ganhe algo em torno de R$ 11.000 por ano. Certo? Vamos para outro exemplo de atenção ao detalhe relacionada a beneficiamento de proteínas. Olha só, uma empresa daqui de Natal tinha usado um frango há mais ou menos 1 ano, que é um frango que eu não sei se todos no Brasil conhecem, mas um frango chamado Canção, uma marca chamada Canção. E na primeira vez que foi usado esse frango, eles tiveram um rendimento muito baixo desse frango, muito baixo. Para vocês terem uma ideia, falar em porcentagem, depois a gente arredonda para aquilo. O rendimento foi de 30 e poucos por cento, ou seja, para cada quilo de frango, depois do descongelamento e da cocção, ele dava 30 e poucos por cento de rendimento. Certo? E aí, olha o que aconteceu com essa empresa. Recentemente, em uma outra empresa que eu dou consultoria, eles foram obrigados, pelas questões de mercado, falta de frango no mercado, a comprar esse bendito Canção. E o resultado que eles obtiveram com a produção desse Canção foi que o custo final do quilo desse produto saiu de R$ 17,49 para R$ 23,81. Certo? Ou seja, com todas as perdas, já considerando degelo, já considerando tudo. Então, quando eu percebi que esta empresa que vai comprar o frango, que ia comprar o frango, ia fazer essa aquisição, eu cheguei para eles e disse, olha, a gente tem esse frango aqui no mercado. Ah, mas isso aí há 1 ano deu errado. Tudo bem, mas está aqui, ó. Isso aqui foi uma produção desta semana, não é de 1 ano. Não é de 1 ano. É desta semana. E nesta semana, esta empresa teve este resultado. E o resultado que nós tivemos com o frango da Friato, que é uma marca já famosa no mercado, com o frango da Mercado, foi de R$ 25,91, ou seja, R$ 2,00 mais caro, certo? Então, a gente teve um primeiro resultado com o frango Canção, que foi um resultado de R$ 23,81, e um segundo resultado com um frango mais conhecido no mercado, que foi o frango Friato, um resultado de R$ 25,91. Resultado, compramos Canção, não é? Não compramos Canção. Compramos Sadia. Resultado, o frango Sadia, ele tem um rendimento enorme. Inclusive, estou curiosíssimo para pegar no relatório de produção desse frango Sadia essa semana. Mas a gente podia realmente ter economizado R$ 960 numa compra, caso a gente tivesse feito isso. Esses R$ 960 daria algo em torno de 500 quilos. Aí você vai para a ponta do lápis, certo? Esses R$ 960, esses 500 quilos dariam 10 compras por ano. Então a gente está falando de R$ 14.000, de R$ 10.000 por ano. A gente está falando de R$ 10.000 por ano. Por ano. Porque observação dos índices de beneficiamento das proteínas. Então, chefe, se você acha que você vai passar batido por esse tipo de coisa e se tornar um chefe mega respeitado, vai tirando o cavalinho da chuva. Isso não existe, certo? Isso é atenção ao detalhe. Quer ver outro caso de atenção ao detalhe? Nós fizemos uma consultoria, eu e minha empresa fizemos uma consultoria
Na metade do ano passado. Essa foi em maio. A outra foi um pouco depois. Essa foi em maio mesmo. E nós fomos a São Paulo fazer essa consultoria. E na primeira vez que nós fizemos a curva ABC, aconteceu uma coisa super interessante. A gente fez a curva ABC de compras. E eu percebi que, olhando para a curva ABC, atenção ao detalhe, tinha um fato interessante que eu nunca tinha visto. Que o principal produto da curva ABC, o mais comprado, que a empresa gastou mais dinheiro em 30 dias, não era uma carne, não era uma proteína, era batata frita. E olha que maluco, quando eu fui ver a batata frita, quando eu cheguei lá para ver a batata frita, aconteceu uma coisa super interessante. Eu olhei a marca que eles usavam, e a marca que eles usavam era aquela super crocante da McCain. Uma batata frita foda, incrível, maravilhosa, top dos cooktop, para um buffet. Para um buffet. Onde as pessoas, onde os clientes, se vocês esconderem a batata frita, eles ainda vão achar. E se não tiver batata frita, eles vão olhar e vão dizer, cadê a batata frita? Aí você vai fazer na hora, porque está faltando batata frita. Certo? Então assim, qual o sentido de usar uma batata frita super crocante McCain para fazer um buffet aonde a batata comum de 9 milímetros dá certo? Resultado, uma economia de 48 mil reais por ano. Só no primeiro mês a economia foi de 4 mil reais. Então o filé mignon gastava 8 mil reais. 8 mil. Batata frita 10. Caiu para 6. São 4 mil de economia. 48 mil reais por ano. Tudo por quê? Observação, atenção ao detalhe. Eu não só me contentei de ver a curva ABC, como fui descobrir por que aquela porra daquela batata era tão cara para a empresa. E aí a gente chegou na batata frita, na batata frita McCain super crocante, que não fazia nenhum sentido. Não houve reclamação da clientela, não houve nada, nenhuma diferença, porque é batata frita em buffet. E olha que era um lugar relativamente de luxo. Relativamente de luxo não, era de luxo. Era de luxo, em São Paulo. E ninguém reclamou. Porque não faz sentido. Certo? Não existe sentido. É batata frita em buffet, batata frita em buffet. Qualquer um que você colocar vai funcionar. Desde que ela saia crocantezinha, vai funcionar. Você vai botar a pior batata frita do mercado? Não precisa. Eles não compraram a pior batata frita do mercado. Eles compraram uma McCain 9mm. E economizamos 4 mil reais no primeiro mês, nos primeiros 30 dias. E o resultado disso foi uma economia de 48 mil por ano. Atenção ao detalhe. Então, cada detalhe que você ignora tem um valor invisível no seu salário. Tem um valor invisível no seu salário, chefe. Então, atenção ao detalhe é isso. Atenção ao detalhe é você perceber aquilo que você consegue otimizar. Seja olhando uma curva ABC, seja olhando uma produção e os índices de beneficiamento, seja olhando a escala de trabalho, ou seja olhando uma alface sendo rasgada. Você precisa ter atenção ao detalhe em toda a cadeia produtiva. Agora, não adianta você querer fazer isso tudo de uma vez só. Não é assim que funciona. Você precisa fazer isso passo a passo. Até porque, na maioria das vezes, vai ser necessário muito treinamento, vai ser necessário uma série de intervenções, algumas muito pontuais e outras com a marcação de treinamentos específicos. Certo? Eu tinha até feito um cafezinho aqui, esqueci até de tomar, peraí. Beleza? Então, bora pra frente. No caso, como é que você fica cego? Olha só. Como é que o povo pega na sua munheca? Como é que o gerente pega na sua munheca? Como é que o dono pega na sua munheca? Como é que um cliente pega na sua munheca? Acha o tesouro. Como é que o cliente pega na sua munheca? O cliente pega na sua munheca, chefe, porque você entra numa bolha operacional que envolve muita demanda, muitas demandas que você absorve ao invés de delegar, certo? Também porque muitas vezes você não sabe delegar, ao invés de delegar, você delarga, entrega e esquece. Então isso gera resultado negativo. Mas na maioria das vezes, a questão é
que você está dentro dessa bolha. E aí você para de ver. Você fica cego. Você fica cego. E o que eu ensino... Ó que legal isso aqui. O que eu ensino para os meus alunos e o que eu ensino para vocês aqui é o seguinte. Que você precisa parar para ver. Olha que legal esse exemplo. Na semana passada, eu chamei o chefe da cozinha do buffet e eu disse assim, ó, vem cá. Eu entrei, né? Na hora que eu entrei no buffet, senti o cheiro. Aí eu disse para ele, ó, vem cá. Vem cá. Vamos aqui comigo, ó. Desça da cozinha pelo corredor, não venha pelo salão. Aí ele saiu pelo corredor, né? A gente arrodeou para entrar na porta. Aí eu dei uma instrução para ele. Ó, quando você entrar, a primeira coisa que você vai me dizer é o cheiro que você está sentindo. Aí ele abriu a porta. Ele abriu a porta e entrou. Aí ele disse, chefe, eu estou sentindo cheiro de óleo de gergelim. Eu disse, exatamente, você está sentindo cheiro de óleo de gergelim. Esse buffet é um buffet oriental? Ele disse, não. E é o quê? Um buffet regional. E você está sentindo cheiro de quê? Óleo de gergelim torrado. Eu digo, exatamente, você está sentindo óleo de gergelim torrado. O que é que isso lhe diz? Nada, chefe. Não? Tá. Isso me diz que a comida regional está fria. E aí, dito e feito, a comida oriental estava bem quentinha e por isso o cheiro era de óleo de gergelim torrado. E a comida regional estava fria. E por isso o salão não tinha cheiro de comida regional. E o restaurante não tinha cheiro de comida regional, sendo um restaurante regional. Certo? Mas tem comida regional. Tem, é um buffet, vai ter várias coisas. Mas a natureza e o conceito é de um restaurante regional. Então, se você entra dentro do restaurante, você tem que sentir cheiro de quê? De cozinha regional. Certo? E aí, isso automaticamente trouxe a percepção de que a comida regional estava fria. E estava fria. Isso é atenção ao detalhe. Certo? Então, essa cegueira operacional que vocês têm empatam vocês de darem mais lucro para a empresa e, consequentemente, serem recompensados por isso aí. Certo? E aí vocês ficam muito preocupados em uma série de questões operacionais que não necessariamente geram lucro para a empresa. Mas essa atenção ao detalhe gera lucro para a empresa. E aí vocês precisam aprender a fazer uma coisa que eu chamo de AVP. AVP espartano. Eu não inventei o AVP, tá, gente? Mas eu dei uma nova roupagem nele. O AVP eu aprendi com um chefe meu chamado Arthur Coelho, que já faleceu. Ele já morreu. Foi um chefe que eu tive. E ele me ensinou a fazer o AVP. E o que porra é AVP? Porra é AVP, chefe? AVP é uma sigla que é uma abreviação de Auditoria Via Passeio. Simples, né? Auditoria via passeio. E não é só passear pela loja, não é só passear pela cozinha, não é só passear pelo buffet, é passear pelos relatórios, é passear pelos checklists, é passear pelos processos, é passear por tudo. Vocês precisam criar uma rotina de auditar coisas no dia a dia e encontrar pontos de otimização. E aí esses pontos de otimização que vocês encontram no dia a dia resolvem muitos problemas para a empresa. Isso diferencia muito você no mercado. Olha, não é a experiência, não é ter vivido aquilo que vai diferenciar você neste nível que eu estou falando. Você ter vivido aquilo e você ter encontrado soluções é incrível. Mas se o dono pegar na sua munheca, deixa de ser incrível. Se o gerente pegar na sua munheca, deixa de ser incrível. Você tem que ver antes. Você tem que conseguir enxergar isso. Você tem que chegar nesse nível de conseguir enxergar pontos de otimização. E o AVP é uma ferramenta foda para fazer isso. Incrível. Auditoria via passeio. Você tem que criar uma rotina e um checklist para você mesmo. Ora, se você já é um criador de checklists, vamos dizer que você já é um cara que escreve processos. Vamos dizer que você cria checklists, cria POPs, cria ITs, escreve suas fichas técnicas. E você submete a sua equipe a esses checklists, obrigando-os a fazer isso e trazendo eficiência técnica e operacional para o seu time, não pode ser diferente com você, cara. Não pode. Você precisa
ser o cara que cria o seu próprio checklist. Você vive uma bolha operacional, rotina pesada, excesso de tarefas, metodologia que não é muito clara. Você tem que condensar soluções para isso tudo e trabalhar em cima de atenção ao detalhe. Quais são os KPIs que você vai utilizar? Meus processos escritos funcionam ou geram retrabalho? Isso é ótimo. Se você conseguir fazer isso, já é um KPI muito importante, porque se eles geram retrabalho, significa que você não observou da forma correta a realidade do lugar. Agora, se você teve uma observação bacana do que acontece e você criou processos ajustados ao local que você trabalha, baseado nas condições que você encontra, condições de equipamentos, condições de estrutura, condições de material humano, das condições gerais disso aí, e você consegue ajustar as suas soluções que você já viveu, e ao invés de querer replicá-las da mesma forma, você consegue ajustá-las ao processo que já existe. Você só consegue fazer isso porque você teve atenção ao detalhe. Então esse KPI é muito importante. Os meus processos funcionam ou não funcionam? Meus processos são foda ou não são foda? Como é que eu vou medir isso aí? Se eles funcionam. Se eles funcionarem, eles são foda. Simples assim. Então você precisa ter eles escritos, que inclusive a necessidade de ter eles escritos também existe para que você possa consertar e otimizar pontos específicos do processo, porque não é que o processo que você criou ou que você adaptou, ajustou, ele está errado. Se ele não funcionou, pode ser que uma parte dele esteja errada. Pode ser que você tenha vivido isso aí outras vezes pela sua experiência e funcionou porque tinha uma estrutura, funcionou porque tinha um material humano e você vai para outro lugar que não tem a mesma estrutura, que não tem o mesmo material humano, não tem o mesmo nível de capacidade cognitiva, não tem o mesmo nível de treinamento, e você chega nisso aí querendo aplicar o teu processo falha. Se você tem ele escrito e você tá com atenção ao detalhe, você está fazendo a sua observação da realidade, você vai conseguir pegar essa parte do processo que falhou e otimizar. E não largar o osso. Porque um processo que falha não quer dizer que ele está errado. Você só precisa encontrar o que está errado no processo. Eu vou dar um exemplo. Atenção ao detalhe. Hoje, um cozinheiro postou no grupo de um restaurante que o camarão empanado na massa de coxinha, que é recheado de catupiry, aí depois é empanado na massa de coxinha, que ele estava estourando. Ele estava estourando. E aí eu dei a minha primeira sugestão, né? Tem que investigar o que está acontecendo. Por quê? Porque no outro restaurante e tal, ele funciona muito bem, inclusive. Não estoura. E o cara disse assim, veio outro cara, outro chefe, disse assim, aqui funcionou. Aí botou uma foto e colocou assim, são 180 graus por algo em torno de 5 a 8 minutos. Depende de quantos camarões você coloca. Beleza. Aí o cara falou assim, a gente aqui tá fazendo até com menos, 150 graus. Eu disse, tá aí o problema. É esse o problema. E aí atenção ao detalhe. Qual é o detalhe? Se você faz a fritura numa temperatura muito fria, o calor chega lá dentro antes da superfície ficar crocante. E aí os gases expandem e ele estoura. Antes de ficar crocante e dourado por fora. Então, a atenção ao detalhe trouxe uma solução, certo? Então, vocês precisam sair dessa cegueira operacional e conseguir enxergar pontos de otimização dentro da sua operação. E vocês só conseguem fazer isso se vocês tiverem processos escritos, porque vocês não vão largar o osso e vão ajustar uma parte do processo e não ele todo. E por que não vai ajustar ele todo? Porque você já validou esse processo em outra operação. Se ele funcionou em outra operação, ele tem que funcionar na sua. Tem que funcionar na que você está hoje. Não faz sentido essa porra não funcionar. Certo? Por quê? Porque funcionou. É simples. Funcionou, gerou economia, gerou velocidade, gerou eficiência, gerou tudo. Então por que não funciona? Investiga. Observa. Atenção ao detalhe. Então, isso é atenção ao detalhe. E o KPI é funcionar. Funcionou? Massa. Não funcionou? Volta a pensar. Volta a observar. Qual é o que é o processo científico, rapidamente resumido? É observação, modelagem e prática.
Se você observou, modelou e colocou em prática e não funcionou, você volta para a modelagem? De jeito nenhum. Você volta para a observação. Atenção ao detalhe. Certo? Então, se você não tem a metodologia, se você não tem, a sua visão já está limitada. Se você tem, e você não conseguiu perceber o que foi acontecer, ela pode estar limitada pela falta de atenção ao detalhe, tá certo? E se você não vê, nego velho, você não vai ser reconhecido. Porque você precisa ver, não é ninguém que tem que ver. Ninguém tem que estar pegando na sua munheca, você tem que ver. Certo? E se alguém viu, humildemente aceite e diga que você vai arranjar uma solução. Sabe por quê? Porque ela existe. Quer ver outra coisa? Eu participei de eu estava desenvolvendo um processo de cook and chill para um restaurante que usa macaxeira como molho. Muito interessante, uma tecnologia desenvolvida pela dona do restaurante, que é chefe de cozinha, um negócio maravilhoso. A tecnologia dela é irada, é divina mesmo. E aí, o que é que aconteceu nesse restaurante? Um dos arrozes que eram feitos, que era puxado na hora, eu quis desenvolver o processo cook and chill para ele. Mas o que aconteceu? A macaxeira, ela cristaliza quando ela é congelada, mesmo no ultracongelamento, viu? Pense que não. Só que pelo fato dela cristalizar, na hora que ela saía, ela não tinha textura. E aí tinha que ir para a panela e regenerar, e aí ela falou assim, não, isso não vai dar certo, e aborta o processo. E nós abortamos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela era a dona do restaurante e ela era a chefe da cozinha. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porém, anos depois, eu vim desenvolver uma técnicazinha super simples e que me ajudou a implantar processo de cook and chill sem ultracongelador, que é emulsionar ainda dentro do saco selado. Isso teria resolvido o problema daquele arroz. Isso teria resolvido o problema daquela macaxeira. Bastava emulsionar ainda dentro do saco que o processo ia rodar. E eu desenvolvi isso num motel aqui em Natal, já escalei para outra operação, certo? De consultoria, e acreditem, funciona muito bem. Muito bem. Eu já congelei em sacos sem vácuo, molho de queijo, purê de macaxeira, tudo isso que eu estou falando com vocês, sem nenhuma necessidade de ir para a panela, a partir da observação. Naquela época eu não tive como observar, por quê? Porque a dona do restaurante, a chefe, ela bloqueou a ação. Ela disse, não vai mais rolar, eu não quero que role mais, eu quero que seja puxado na panela. Ok, fizemos isso. Anos depois, na verdade quase 3 anos depois, eu vim descobrir a técnica que era necessária naquela época, através da observação de outras operações, da observação de outros processos, onde eu tive a oportunidade de fazer os testes, que isso teria funcionado para eles. Não é massa? Observação, atenção ao detalhe. Tá certo? E a solução? A solução, o AVP espartano. Como é que eu construo esse AVP? AVP, auditoria via passeio. Não confundam com uma ação física. O AVP espartano, ele é muito mais do que uma ação física. O AVP espartano, ela é uma ação de auditoria, onde você passa a vista por processo de conformidade e não conformidade que você já implantou, para encontrar novas formas de otimização e você melhorar todos os dias a sua operação. Processo de melhoria contínua baseada no AVP. E por que é que eu digo que ele é um processo, um checklist de crescimento contínuo? Porque ele nunca para de crescer. Esta ferramenta nunca para de crescer. Eu vou dizer para vocês agora como é que vocês iniciam ela, mas eu não posso dizer como é que vocês vão terminar. Porque ela não para de crescer. Ela cresce eternamente a partir da hora que vocês fizerem. Porque vocês não vão conseguir pensar em tudo num primeiro momento. Vocês não vão conseguir lembrar de tudo num primeiro momento. E vocês vão viver situações onde vão pegar na munheca de vocês. Onde o dono vai chegar dizendo que isso aqui está acontecendo. Onde o gerente vai chegar dizendo que isso aqui está acontecendo. Tá certo? Onde o patrão... enfim, eu já falei o dono, né? Aí eu vou falar em patrão. Onde, sei lá, o seu mentor
O seu professor vai dizer que isso aí está acontecendo. E olha só, vocês precisam fazer uma lista inicial de tudo que vocês precisam checar em cada momento do dia. Esse é o AVP inicial de vocês. Vocês precisam se preparar, vocês precisam se debruçar sobre isso com carinho, com vontade de fazer a coisa funcionar, certo? Com sangue nos olhos. E aí vocês começam a construir esta lista de crescimento infinito que eu chamo de AVP espartano, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? O que é que eu faço na abertura do meu restaurante, da minha cozinha? O que é que eu faço? Eu faço isso, isso e isso. Não vamos aloprar negócio de acender luz não, tá? Tem até uma brincadeira muito antiga que diz assim, o que é que o cozinheiro faz quando ele entra numa cozinha? A primeira coisa que o cozinheiro faz quando ele entra numa cozinha, agora diz assim, olhar a despensa. Pronto, é exatamente isso. Só que neste caso ele é do AVP do dia anterior, porque na hora que você vai iniciar o seu dia, a sua despensa já precisa estar abastecida, é diferente. Então, essa ação, ela não é de abertura, ela é de fechamento, certo? De fechamento do dia anterior. No dia anterior, você consegue garantir todos os processos, você consegue garantir que você vai ter compras, você consegue garantir que você vai ter a mise en place, você consegue garantir as suas produções para viver o dia seguinte. Mas no dia você não consegue mais. Você vai chegar no seu restaurante de 8 horas, você vai ter que abrir sua praça para as 11 ou 10h30, isso tem que estar servido. Ou tem que estar pronto para iniciar um serviço de à la carte. E aí o que é que você faz? No final do dia, no seu AVP de final de dia, tem verificar os checklists dos brigadistas, fazer as requisições, requisitar compras, requisitar produções, né? E você coordenar esse processo para que você consiga abrir no segundo turno ou 2 turnos após o seu AVP, ou no final da semana após o seu AVP. Por quê? Porque se você fizer o seu AVP direitinho, você vai conseguir planejar a sua operação de uma semana. Você vai conseguir planejar a operação de 2 dias na frente. Então você precisa construir o AVP da abertura, você precisa construir o AVP do meio de turno, você precisa construir o AVP de fechamento. E aí você lembre de tudo. Lembre de tudo para colocar nessa ferramenta. Tudo que você precisar, você precisa ter nessa ferramenta. E vai falhar. Vai falhar. E aí é onde vão pegar na tua munheca. E aí, por que um checklist de crescimento contínuo? Porque aquela pegada que der na sua munheca vai gerar uma nova ação dentro do seu checklist. Como é que você faz a pose do checklist? Cara, não importa. Você pode ter uma prancheta com ele escrito. Ó, computador é ferramenta, celular é ferramenta, planilha é ferramenta, tudo isso é ferramenta. Mas isso existe muito antes das ferramentas. Então não pode ser uma desculpa sua porque eu tô sem computador. Tem um chefe, amigo meu, eu já falei sobre ele em outra live aqui. É o Will. Cara, o Will faz tudo com papel, caneta e régua. Ele sequer coloca em caderno. Ele faz tudo com papel, caneta e régua. Certo? Ele desenha a cozinha com papel, caneta e régua. Ele monta fluxo com papel, caneta e régua. E você reclamando que não tem computador. Então desencana dessa porra. Não tem negócio de computador. Não tem negócio de telefone. Meu telefone trava. E daí que ele trava? Faz no papel. Pranchetinha, papelzinho, canetinha. Monta lá teu checklist. Abertura. Meu checklist é esse aqui. E aí quando você for fazer seu AVP, você faz a sua verificação de conformidade e não conformidade baseado no seu checklist e você não esquece de nada. E você sabe por que você tem que fazer essa porra? Porque você vai esquecer. Porque você entra dentro dessa bolha operacional. Muito bem, olha Leandro. O Leandro só faz no papel. Você entra dentro dessa bolha operacional. Essa bolha de conforto operacional. E aí passa batido, passa pelo sentido, você esquece. Você precisa ter AVP para lista de compras, você precisa ter AVP para verificar geladeiras, para identificar conformidades e não conformidades, de etiquetagem, de todo mundo, de temperatura, se está na tomada, depois que o cara passou para fazer a limpeza, desligou, quando ele ligou de novo, quando ele terminou a limpeza, será que ele ligou? A porta aberta, essa é uma das coisas que mais aparece em AVP, a porta da refrigeração aberta.
que fica aberta da noite pro dia, amanhece tudo descongelado. Pegue e vale no time. Pegue e vale na equipe. Certo? Então vocês precisam entender isso. E vocês precisam fazer este AVP funcionar. E vocês vão fazer esse AVP funcionar. E não é na primeira vez. Não é na hora que vocês escrevem. É na evolução contínua desse AVP. Por isso que ele é um checklist de crescimento infinito. Vocês também precisam ter um AVP genérico. Que esse AVP genérico, ele é o macro. Ele lhe diz a sequência da sua atividade no dia a dia. Então eu começo monitorando o início das atividades e depois eu vou para o meu computador. Eu vou fazer planejamento, eu vou fazer lista de compras, vou fazer depois, meio turno, vou fazer novamente o das atividades. E como é que é a abertura da praça? Certo? No Poeta, um restaurante que eu trabalhei, que era vamos dizer, de alta gastronomia, a gente tinha uma sequência que era exatamente essa que eu falei para vocês. Toda vida que eu chegava lá, eu via o início das atividades, distribuía as tarefas baseado num briefing matinal, juntava a equipe, explicava o que cada um ia fazer, distribuía as tarefas e deixava eles fazendo. Principalmente o subchefe, que era o cara que era responsável por garantir que esse meu AVP ia trazer ações que iriam rodar, tá certo? Ou seja, o AVP trazia as ações e ele era o responsável por garantir essas ações. E aí, a cada hora, eu saía da sala, eu ia para a sala, cuidar dos meus estoques, cuidar dos meus planejamentos, cuidar das meus checklists, cuidar de outras coisas. E a cada hora eu voltava na cozinha para ver como é que estava o andamento das coisas. Na última hora, eu reduzia esse tempo para de meia em meia hora. E eu começava a fazer as mesmas perguntas de meia em meia hora. Vamos lá, pessoal. Isso. Pronto, está fechada a mise en place. Se nesses momentos, nessas horas que antecediam o serviço, nessas meia últimas horas, as duas meia últimas horas, eu detectasse qualquer coisa, eu tinha a possibilidade de gerar ações corretivas durante o processo para garantir a execução do processo. Atenção ao detalhe. AVP, auditoria via passeio. Certo? De forma que quando eu começava o serviço, eu não tinha nenhum gargalo. Não existiam gargalos. Porque todos eles tinham começado a ser vistos desde o dia anterior, no planejamento da mise en place. Depois no checklist de abertura de praça. Depois nos checklists de conferência. Até que o checklist final, na hora do serviço, abrir e vamos tocar a paulada. E a gente soltava 180 pratos em 1h30, 2 horas. Certo? Por quê? Porque estava tudo no seu lugar. Todas as estações limpas, abastecidas e organizadas. E por quê? Porque eu fiz o meu trabalho e tive atenção ao detalhe. E não se esqueçam do que eu vou dizer agora. Se vocês fizerem isso, baseado no que vocês têm aqui, vocês vão falhar. E vão falhar catastroficamente. Vocês vão falhar num momento que não podem falhar. E é aí que vocês começam a ficar substituíveis. Então vocês precisam escrever isso. E qual é o propósito de escrever isso? Não ficar substituível. Muito pelo contrário. Ser reconhecido pelo valor que você gera. Pela rentabilidade que você gera. Pelo aumento de faturamento por causa de pratos rápidos, de pratos deliciosos, sempre dentro do padrão, sempre feitos da mesma forma, por custos baixos, pela satisfação do cliente medida em NPS, certo? Então, faz esse AVP todos os dias, cresce ele todos os dias, ele vai ficar enorme, ele vai ter 10 páginas, executa tudo, olha para esta média e executa. Não pensa novamente, não presume. Esse é um dos maiores pecados de vocês. Vocês presumem que está feito ao invés de investigar. Então não presumam nada. Pega a listinha do AVP, vai matando via passeio, vendo conformidade ou não conformidade e age ou imediatamente ou programa treinamento. E aí vocês podem programar os treinamentos específicos dentro de dias específicos. Por exemplo,
No dia 1 dos treinamentos, vocês vão trabalhar em cima de pesos e porções. E aí vocês vão fiscalizar pesos e porções. Vocês vão ver se o cara está comendo está dentro dos 10% para cima e 5% para baixo. Ou dos 20% para cima e 10% para baixo. Tem chefe que usa de um jeito e tem chefe que usa de outro. Tem produtos que é aceitável uma perdazinha, tem outros que não. Você vai porcionar batata frita, a gente está falando de uma unidade que acerta o peso. Não faz sentido perder isso. A gente está falando de porcionamento de batata palha naqueles saquinhos. Não faz sentido não dar 30 gramas. Por quê? Porque você pode dar 30 gramas. Certo? Então, agora, na hora que você corta uma carne num bife que tem uma certa padronização, aí o que é que nós temos? Nós temos 20% para cima, 10% para baixo. 20% para cima prejudica a casa. 10% para baixo prejudica o cliente. De toda forma prejudica a casa, porque principalmente se o cliente perceber. Principalmente se você pegar um bife de 20% para cima e servir no mesmo serviço com um bife de 10% para baixo. Você vai ter uma disparidade muito grande de tamanho. O cliente vai olhar e vai dizer assim: puta merda, que merda eu tô fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Eu vim pro lugar errado. Por quê? Porque minha esposa recebeu um bife pequenininho, ou eu recebi um bife pequenininho, enquanto ela recebeu um grandão. Certo? Mas, para algumas coisas, faz muito sentido. Eu cheguei a montar porcionamento de frango, por exemplo, em restaurante, que o padrão era o peito. Não tinha pesagem. Não tinha pesagem. E eu, claro, precifiquei da forma correta. E aí vem o índice de beneficiamento das proteínas que eu falei no começo da live. Então, era o peito. Um peito inteiro. E ele tinha o peso dele. E aí eu precifiquei baseado em quantidade, em número de porções e não em peso. Mas eu fiz a precificação correta e fiz as medições corretas com atenção ao detalhe. Certo? Temperatura de geladeira, ó. Temperatura de geladeira, montagem visual dos pratos. AVP interessante. Desperdício pós-produção, outro AVP importante. Padrão de etiquetagem, outro AVP importante. E, não tem limite. Você vai construir seus AVPs. E você tem que ter o genérico, que é o da aplicação dos AVPs nos seus horários específicos. Certo? Então, como é que você faz isso? Cria a sua primeira lista. Aprender com quem está onde se deseja chegar. Claro, exatamente. Então, vocês precisam fazer essa primeira lista. Ela é o primeiro passo. Ela vai crescer infinitamente. Ela vai ficar enorme. Enorme. Tem gente que usa planilha, tem gente que usa template, tem gente que usa prancheta. Não dê desculpas. Só criem a lista. E ela vai crescer todos os dias. Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós não gostamos, cozinheiros, nós não gostamos de ninguém pegando na munheca da gente. Eu digo isso direto aqui nas lives. Então pega aquela porra daquela reclamação, ou daquele apontamento, e joga no teu AVP. Joga no teu checklist. Certo? Joga no teu checklist que vai gerar o AVP. Tá certo? Aí eu tenho duas ferramentas que eu uso para monitorar e gerar transformação, certo? Uma, ela é visual. Quando eu implanto ela, eu implanto para tratar o assunto de forma lúdica com a brigada. Então eu coloco um quadro grande com os processos que estão sendo monitorados no meu AVP e eu marco lá com um piloto colorida se está amarelo, se está verde ou se está vermelho. Né? Aquele processo. Se o processo está verde, é porque ele está no nível de conformidade mais alto que pode existir. Ele está conforme. Se ele está amarelo, ele precisa de ações. Ações que podem ser imediatas, ou seja, eu estou lá observando, fazendo a minha avaliação da realidade e utilizando essa atenção ao detalhe, ou marcando um treinamento. E aí eu vou preenchendo esse quadro verde, vermelho, amarelo. Se está vermelho, o processo está falho. E eu preciso agir imediatamente. E ele vira prioridade. Então é o primeiro treinamento que eu vou marcar. E eu posso fazer isso e gerar até uma gamificação, uma certa competitividade entre os times. E essa competitividade pode trazer crescimento. Certo? Então eu posso associar as atividades, as habilidades, os conhecimentos técnicos, as ações a responsáveis. E isso trazer
competitividade sadia dentro do time. Mas esse não é, de forma alguma, o KPI que vocês devem utilizar. Isso é apenas para ser utilizado de forma lúdica, para estimular o time a engajar com seus processos. Certo? O que vocês precisam fazer e estudar para avaliar se o seu AVP está funcionando é observar o CMV em tempo real constantemente, monitorar ele em tempo real, saber se ele sobe ou desce no dia tal, na quarta-feira, na quinta-feira, quando eu tenho que me preparar para o final de semana, se ele volta a cair no final de semana, eu preciso ter isso. É difícil pra caralho fazer isso aí. Vocês precisam primeiro construir um CMV, que vocês façam 2 apontamentos mensais, um inicial e um final, aí passe a fazer apenas um. Depois você passa a fazer quinzenal, depois você passa a fazer semanal. E para isso você vai criando a estrutura necessária para trabalhar em cima disso aí. Desperdício operacional, horas improdutivas do time, índices de beneficiamento de proteínas, NPS, Net Promoter Score. Como o seu cliente enxerga a sua gastronomia, a sua cozinha, chefe. E qual é a nota que ele dá para ela. Se ele é um detrator da marca, se ele é neutro em relação à marca, ou se ele é um promotor da marca. Então, se ele te dá uma nota de 0 a 6, ele é um detrator. Ele fala mal de você por aí. Pode ser uma besteira. Rapaz, não vi nada demais naquela cozinha. Caso seja uma nota mais altinha, tipo 6. Se ele tem uma nota de 7 a 8, ele é um cliente neutro do ponto de vista de satisfação. Ele nem te promove, mas também não te detrata. Agora, se você tem um índice de 9 a 10, você tem um promotor da marca. Tempo de saída dos pratos. Cronometra essa porra, pô. Vê o que está acontecendo na tua cozinha, cara. Pontua isso no teu AVP, entendeu? Eu faço isso direto. 100% do tempo. Eu vejo como é que tá a saída dos pratos. Certo? Então, cada item que você audita, auditoria via passeio, AVP. Cada item que você auditoria, ele gera um impacto financeiro na empresa. Se você não está enxergando isso, você está ficando substituível. Porque o dono está vendo que o que você está fazendo não gera resultado financeiro para a empresa. Certo? E aí vem aquela frase célebre minha, né? O chefe na beira do fogão não gera resultado para o dono do restaurante. Tá? E aí você sabe exatamente, se você faz essa auditoria, chefe Firmino, auditoria via passeio. Mas, mais uma vez, vou só fazer um reforço. Não é passeio caminhar pela cozinha, não é passeio andar pela operação. É passear de forma bem abrangente por todos os indicadores que você tem. Então, eu estou falando de fazer um AVP no seu CMV, fazer um AVP no seu checklist, fazer um AVP nos seus processos, fazer um AVP nos seus POPs, fazer um AVP na cozinha, identificar todo tipo de otimização, de possibilidade de otimização. E não se preocupe não, viu, Firmino, que a live vai ficar gravada, tá? Então você pode pegar lá do comecinho de novo. Inclusive com todos os exemplos que eu dei aqui de resultados financeiros gerados pela atenção ao detalhe, tá bom? Essa ferramenta que eu passei para vocês de construir essa lista que cresce constantemente, sempre cresce, ela não é temporária. Ela é um estilo de gestão. Deve ser seu estilo de vida. Estou terminando aqui, tá? Falta 2 minutos para 1 hora. Deve ser seu estilo de vida dentro do trabalho, tá? Esse olhar crítico, esse olhar treinado constantemente, ele acaba trazendo uma equipe que engaja com seus processos. Esse quadro, por exemplo, gera competitividade gera competitividade sadia, gera engajamento. Aí o que é que acontece? Em pouco tempo, sabe o que é que vai acontecer? A sua própria equipe, seu próprio time vai estar trazendo pontos de estrangulamento para você, pontos de controle. E aí esses pontos de controle, eles vão entrar no seu AVP. E aí você não vai ter ninguém pegando na sua munheca, porque a sua própria equipe está engajada contigo. Então você não vai ter dono pegando na sua munheca, não vai ter gerente pegando na sua munheca. Por quê? Porque a sua própria equipe está vendo e está te trazendo os gargalos. E aí esses gargalos entram dentro do AVP. E aí você vai colocar eles no lugar certo. É operacional? É. É de índice de beneficiamento? É. É de custo? É.
você vai colocar cada um no seu AVP, certo? Mas quais são os principais AVPs? A primeira lista que você tem que fazer: abertura, meio jogo e fechamento. Gostei desse meio jogo. Nunca tinha usado esse termo, não. Vou usar a partir de agora. Vai ficar fazendo parte do linguajar aqui da nossa mentoria. Abertura, meio jogo e fechamento. Não conformidade de modo geral, em casa, setor de negócio. Só não conhecia esse termo. Exatamente. Como eu falei, foi um chefe meu que me passou esse termo. Não inventei, eu só coloquei uma nova roupagem dele. Tirei ele da questão física e trouxe para a gestão de uma forma geral. Certo? Então pronto, chefe. Se você acha que sabe de tudo, esqueça, cara. A sua cozinha já está morrendo. Certo? Fica com o coração aberto para ver, prestar atenção, enxergar os pontos de otimização. E aí esses pontos de otimização tem que entrar no AVP. E aí eles podem inclusive virar pontos de treinamento, de checagem, o que é que seja. Mas cria teu checklist, certo? Bote quente, meu amigo, bote quente, certo? A frase que eu mais disse hoje: chefe que não tem atenção ao detalhe vira chefe substituível. Nós somos caros, se nós não damos resultado. Quando a gente dá resultado, a gente fica barato e a gente se valoriza o passe, certo? E eu tenho milhares de exemplos nesse tempo que eu estou aqui nessa vida de chefia já. A gente já vai treinando mais de 2.000 pessoas. E como mentor agora, que eu comecei em novembro do ano passado, estamos com 20 e poucos alunos na mentoria, vendo transformações incríveis e salariais. Eu estou falando de salário, tá? Não estou falando de transformação só de atitude ou transformação de comportamento, não. Estou falando de grana, tá certo? Porque esse chefe que dá resultado financeiro, ele se valoriza. Ele passa a ser desejável. Inclusive, nem sempre no lugar onde ele está. Está acontecendo agora com uma aluna minha, que dobrou o salário dela ao ir para outro lugar. E ela estava praticamente desesperada. E ela acabou de dobrar o salário dela indo para outro lugar, que é a Fanny, que inclusive na live da semana passada, que também está gravada, eu falei muito sobre isso, certo? Então cria o AVP Espartano Inicial, faz tua lista, aplique já amanhã. Hoje você já para fazer isso aí. Vai crescer, você vai esquecer de muita coisa. E aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Faça isso e vocês comecem a medir o resultado financeiro dessa ação. Porque esse resultado é muito importante dele ser mostrado. Vocês precisam mostrar esse resultado financeiro. Então vocês precisam aprender a bater a fotografia do negócio, que aí é o diagnóstico, certo? Já falei muito aqui também, tem outras lives sobre isso, tá? Quer tentar? Arrocha, bote quente. Amanhã mesmo já começa. Eu garanto que vocês vão ter resultado. E se vocês quiserem de alguma forma conhecer um pouco desse trabalho que eu faço como mentor, vai lá, conversa comigo no direct. Tô esperando, essa live vai ficar gravada, tá certo? Quiser encurtar sua curva de aprendizado, bater menos cabeça porque tá com uma pessoa que já bateu cabeça por você, eu tô lá esperando vocês, tá certo? Valeu, pessoal. Até segunda-feira que vem com a live espartana número 28, fechando 7 meses. 7 meses com disciplina aqui com vocês. Muito massa isso, cara. Tô feliz demais, velho. Tô feliz demais, viu? Segunda-feira, tô de volta, 19 horas, aqui mais uma vez no Instagram, com a live número 28, que será... Não faço a menor ideia. Eu sempre decido no dia. Vamos embora. Até terça-feira que vem, segunda-feira que vem, aqui no Instagram, às 19 horas. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.